Vocês não estão aí para servir a igreja de Deus. Vocês estão para servir a um sistema caído, falido, cujo nome Igreja Evangélica Assembleia de Deus vocês vêm desonrando. Doa a quem doer, mas eu vou continuar aqui sendo uma voz autêntica, erguida, até que Deus me faça calar ou me leve para a sua glória. Por quê? Se vocês querem se desviar, continuem desviando-se. Mas saiam da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, fundem para vocês uma sociedade qualquer e lá, então, a partir de então, vai quem quer. Agora, vocês dentro da igreja estabelecerem um altar profano, uma liturgia idolátrica. Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje são 7 de setembro de 2024. No dia 16 de abril, próximo passado, eu publiquei um vídeo aqui e eu vou deixar o link para que vocês assistam o quanto é grave o que a gente vem denunciando aqui, sem que as pessoas percebam o quanto estão distantes da vontade dos ensinamentos de Jesus, conduzidas as pessoas por uma gestão que não tem em seu olhar, na sua mira, o porto com aquele farol que orienta os navegantes, nesse caso, a igreja. Prestem bem atenção. Eu publiquei aqui a dor de uma mãe. A dor de uma mãe. Vocês vão ver aí no vídeo, eu não vou explicar aqui. E hoje eu escutei o grito desesperado do pai. Não façam isso com meu filho, não façam isso com meu filho. E eu escutei 6 pipocos e um corpo jogado ao chão. Estava na frente de casa lavando o carro com seu pai e de repente alguém chega, desce de uma motocicleta. Eu tenho os vídeos aqui, mas não posso publicá-lo porque são cenas, fortes. E alveja aquele menino que chegou na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Eu digo menino porque ele tinha 28 anos e ainda era muito ligado, dependente dos pais, por causa do problema que tinha e queria muito se libertar. Mas esse cidadão, chamando assim, irmãos, procurou a Igreja Assembleia de Deus, fez discipulado, foi batizado com o Espírito Santo. E quando quis descer as águas, foi proibido. Não somente isso. Em determinados cultos, foi colocado para fora à força e ameaçaram chamar a polícia para levá-lo. A mãe crente, dizimista, ofertante, fiel na evangelização. E hoje, dia 7 de setembro, esse cidadão, esse menino, lavando o carro na frente de casa com seu pai. Alguém chega e o alveja 6 vezes e ele tomba sem vida. Então, publiquei aqui a dor de uma mãe, dia 16 de abril, por não ter a guarida tanto para ela como para o filho, que necessitava de um acolhimento, de uma ajuda, de um ombro amigo. E ela chegou, ficou tão desesperada com aquilo, que disse, não tem mais sentido continuar aqui. E foi para outra igreja com a irmã. Eu vou repetir, e hoje, eu tenho os vídeos, ele na frente de casa, lavando o carro com seu pai, o indivíduo chega e o alveja 6 vezes. Tomba e o pai grita desesperado. Não façam isso com meu filho. Não façam isso com meu filho. É isso. Medita, reflita aí onde você estiver. Será que o que eu publico aqui não é um aviso? Voltem, corrijam a rota, porque vocês estão distantes, muito distantes, e na rota e na velocidade que não vão aportar no lugar seguro onde o farol não os ilumina mais. É uma oportunidade para voltarem. Então, irmãos, eu vou deixar aqui o trecho do vídeo onde eu fiz esse relato no dia 16 de abril próximo passado.
E vou deixar aqui o link desse vídeo de 16 minutos, onde eu relato tudo o que ocorreu. Eu, particularmente, busquei ajudar esse menino através de contatos para que ele fosse levado para um lugar onde ele se sentisse amado, para um lugar onde ele fosse devidamente acolhido. Entenderam, irmãos? Mas, quem sabe, faltou alguém que estava mais perto para incentivá-lo, para ajudá-lo, para orientá-lo. Porque a partir daquele momento que ele foi literalmente expulso, ele dedicou-se a procurar outra igreja. E eu sabia. Aí às escolas dominicais, aos círculos de oração, aos cultos. Mas os irmãos sabem as vítimas como sofrem desse sistema cruel. E hoje ele partiu para a eternidade de uma forma tão violenta. Reflexão. Abre-se os templos às 19 horas. Se fala ali, se fala muito ali. O que, irmão Josué? O que eu já tenho falado tanto aqui, vocês conhecem, né? A idolatria, a veneração. Fecham-se as portas às 9 horas, às 21 horas. Mas eu pergunto, o que de efetividade se faz em relação ao alcance das almas? Ao meu ver, nada. Lamento muito, irmãos, estar dando essa informação aqui. Se vai, entre aspas, fazer missão na Argentina, fazer missões na África, fazer missões em Portugal, fazer missões nos Estados Unidos a um custo absurdo, missões, não é? E aqui, membros da igreja passando por esta dor tão tremenda. Assistam, por favor, um trecho do vídeo onde eu relatei tudo. E eu vou deixar o link do vídeo completo. Assistam aí. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, a denúncia que eu vou fazer é sobre um caso grave de expulsão de filhos de crente que são dizimistas, são ofertantes, participa de escola dominical, participa de campanha evangelizadora e quando precisa do acolhimento da igreja, o coordenador e as pessoas sob o seu comando expulsam o filho dessa família, dessa mãe angustiada e promete, dizendo, se ele voltar, chama a polícia. Olha, irmãos, a cura da alma, a cura do espírito, a liberdade que Jesus veio proporcionar, essa liberdade não é conseguida com psicólogo, não é conseguida com psiquiatra, não é conseguida com medicações, não é conseguida com terapias, é conseguida pelo poder da unção e da autoridade que repousou sobre Jesus e que ele deu aos discípulos e a todos aqueles que viessem a crer no seu nome, conforme Marcos capítulo 16, versículos 15 em diante. Irmãos, a prova cabal de que essa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na gestão de Ailton José Alves, se desviou por completo. É que é inadmissível que você que se diz crente cristão, tome conhecimento, veja tantos desmandos, tantos absurdos, e não se mova para fazer cessar, para repreender esses transgressores da lei de Deus e da lei do homem. Então, irmãos, me chega aqui reclamações, denúncias. A irmã, como eu já falei, uma abnegada serva de Deus, participante da escola dominical no Benfica, sai ao campo para buscar novas almas e quando o seu filho de 28 anos, que fez discipulado, eu não conheço a irmã, mas eu conheço os relatos, e essas coisas vazam, irmãos. Tem gente na igreja que estão ou que está observando os procedimentos e é bíblico. E não deve aceitar quando foge das regras bíblicas. Porque pastor é para apacentar, para acolher. E não para chamar a polícia para filho de crente quando vai simplesmente buscar abrigo. Então esse menino, filho dessa irmã, o seu pai não é crente. Ora,
Ele aceitou o evangelho, fez 6 meses de discipulado e quando foi batizar-se, esse menino foi impedido por algumas questões, cujas questões não impossibilitam jamais de ter o seu nome escrito no livro da vida, porque a condição necessária e suficiente é crer e confessar, como aquele ladrão da cruz, você lembra? Pois é, após de 6 meses de discipulado, impedem esse menino jovem de 28 anos de ser batizado. E, ao impedir, não procuram trabalhar, não procuram a integração. E esse menino, levado por ocasiões que jamais os pais programaram, por situações que jamais os pais desejaram, que é uma situação que domina hoje muita gente na camada jovem da sociedade. Esse menino foi para a igreja, não foi perturbar, simplesmente estava inquieto, entrou dentro da igreja, passeou para lá, passeou para cá, pegaram este jovem menino, crente da igreja, passando por essa situação, expulsaram esse jovem menino da igreja. Em outra ocasião, na escola dominical, ele chega desorientado, calado, não agrediu ninguém, não proferiu palavras de baixo calão, não desrespeitou ninguém, simplesmente ele correu para a igreja, porque era lá que a gente sabia que era o socorro pronto, mas quando chega lá tem coordenador de quê? Para dar informação ao gestor presidente da situação da igreja, do que ocorre na igreja. Vocês são meros gestores. O nome é bem apropriado. Vocês aí não estão, como Jesus falou, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. Vocês não foram ungidos para evangelizar os pobres. Vocês não foram enviados a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos. Igreja o que é? Religamento do homem com Deus. Jesus disse que os sãos não precisam de médicos, a dar vista aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos de espíritos. Então, vocês querem que os oprimidos de espírito procurem um outro ambiente onde a gente sabe que não há liberdade, que não há operação do Espírito Santo de Deus, que não há pessoas habilitadas, capacitadas, enviadas, formadas para receberem a unção de Deus e a autoridade, como Jesus deu para os 70, para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do diabo. Então, quando entra uma pessoa precisando de liberdade, mesmo sem estar possuída, mas ali naquela inquietação, vocês expulsam e o coordenador ameaça chamar a polícia. Igreja, que igreja é essa que nós estamos vivendo? Que evangelho é esse que está se pregando debaixo dos seus olhos? As pessoas não são socorridas e famílias inteiras da igreja, qual a razão de permanecerem se são prejudicadas, se são oprimidas, se quando mais precisam não encontram guarida, não encontram abrigo, e sim a dura palavra de dizer: vamos chamar a polícia para removê-lo daqui. Filho de uma membro da igreja, vocês não visitam, vocês não ajudam, vocês nada fazem para livrar tantas pessoas nessa situação. O que vocês fazem dentro da igreja? Que Deus em Cristo Jesus te guarde, te proteja e te dê a paz. Que Deus em Cristo Jesus levante sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que Deus em Cristo a todos abençoe.